Olá, turma do 8º ano, tudo bem com vocês? Então, nós iniciaremos hoje o nosso terceiro trimestre. Como todo início de trimestre, nós temos conteúdo novo, né? Eu já enviei para vocês a programação desse nosso último trimestre de 2020, né, desse ano, que está sendo um pouco diferenciado para nós, né, de forma remota, online. E aí nós iniciaremos com um conteúdo novo, um conteúdo que ele precisa vir acompanhado com os demais conteúdos que já trabalhamos, né? E é o conteúdo do período, né? Talvez fique mais fácil pelas matérias que nós já abordamos, né, no decorrer desse ano. E o período, ele se divide em duas partes, né? E aí nós temos a definição de período, que é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com um sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Nós que já trabalhamos, né, transitividade verbal, nós conseguiremos identificar os períodos com um pouco mais de facilidade, né? E aí agora nós subdividiremos, né, o conteúdo do período em simples e composto. Abordando um pouco do que é o período simples, nós temos como conceito que é aquele que é constituído por apenas uma oração, que recebe o nome de oração absoluta. Quando pensamos em período simples, nós identificamos que é algo mais curto, né? E o período composto que tem algo a mais. Por exemplo, do período simples, o amor é eterno. O verbo é, né? Ele vai identificar ali onde a oração acontece, né, a ação da oração. E aí nós vemos que é uma frase curta, né? Então é um período simples, é uma frase de um período só, de um verbo normalmente, né? Normalmente de um verbo só. As plantas necessitam de cuidados especiais. Quero aquelas rosas. O tempo é o melhor remédio. Tá marcado aí de negrito, né, em destaque os nossos verbos, e aí tem essa demonstração de ser orações mais curtas, né, então é mais fácil de nós identificarmos. Temos também a definição do período composto, como eu falava anteriormente, que é constituído por duas ou mais orações. Por exemplo, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Na segunda frase, quero aquelas flores para presentear minha mãe. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer, né? E aí esse exemplo de oração, de frase com mais de duas orações, né? Nessa última frase nós temos 3 orações. Cheguei, jantei e fui dormir, né? É uma frase composta por 3 ações. E aí, como todas as vezes que nós vamos trabalhar, né, análise, eu sempre falo para vocês que é necessário destacar tudo o que for possível das frases. Nós temos aqui os objetivos da análise sintática, né? Que o objetivo da análise sintática, essa análise, ela tem como objetivo examinar a estrutura de um período e das orações que compõem um período. Por exemplo, observemos a estrutura, né, de um período. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando. Ao analisar uma estrutura do período acima, é possível identificar 2 ações: conhecemos mais pessoas e quando estamos viajando, né? É necessário nós dividirmos as frases nos verbos, nas ações, porque como vemos aqui, né, nesse período, nós temos 2 ações diferenciadas, ou seja, nós temos 2 períodos. E aqui nós temos a classificação, né, do período composto. Conforme sua formação, o período composto é classificado em período composto por coordenação, quando as ações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem o seu sentido completo. Por exemplo, levantou e começou a trabalhar, assaltou a loja e correu pela porta dos fundos. Período composto por subordinação. São quando as orações relacionam entre si.
Exemplos: quero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Fiz a receita mesmo sem saber quais ingredientes levavam. E aqui nós vemos mais uma vez, né, esses períodos grifados, né, que eles subdividem, né? Por exemplo, aqui nós temos mais de um período, mas ele não reflete ações separadamente, né? São ações que estão sempre relacionadas às ações anteriores, é como se tivesse uma continuidade. E aí esse período composto ele tem um nome, né, dado por subordinação. O período misto, né, que é mais uma vertente, mais uma subdivisão do período composto, é quando há a presença de orações coordenadas e subordinadas. Por exemplo, levantei, embora ainda estivesse cheia de sono. Enquanto ele falar, nós vamos escutar. E aí nós temos outros tipos, né, de orações, mas nessa aula nós ficaremos só nesses primeiros mesmo, porque nós precisamos fixar, né, essa primeira parte do nosso conteúdo, e eu vou enviar para vocês uma lista de exercícios, então fiquem atentos, façam os exercícios, me deem um retorno dos exercícios para que nós possamos avançar no nosso conteúdo, tá bem? Um beijo, saudades, se cuidem. Boa semana a todos.